Começando mais um episódio do Vai de Boa Podcast. Renato Klein, beleza? Tudo tranquilo, Marcelo? Como estão as coisas? Tudo tranquilo. Bora para mais um? Bora lá, né, bicho? O que é o assunto hoje? O assunto hoje, vamos falar de imóveis, né? Porra, bom assunto bom. Mexe com tudo, né? Mexe com a vida de todo mundo, né? Com certeza. O cara, O sonho de todo mundo é ter uma casa própria, quem né? não tem, tem o sonho. Quem tem, vira investimento, né? Exatamente. Muito bom. Mas vamos convidar as pessoas para seguir a gente? Com certeza. Então, você que está assistindo a gente aqui no YouTube, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para saber dos nossos cortes. E também a gente está nas redes sociais. A gente está no Instagram, Kawaii, TikTok, Facebook e também no Spotify. Então, segue a gente nas redes sociais. Ou seja, não tem como escapar, né? Não tem. Pra você saber tudo o que acontece aqui no Vai de Boa Podcast. Só falta seguir a gente. Exatamente. Beleza. Então vamos apresentar nossa convidada? Pode apresentar, fica à vontade aí. Kelly Damasceno, corretora de imóveis aqui no Tocantins, cidade de Palmas, falando para o mundo. Seja bem-vinda, Kelly. Muito obrigado pelo convite. Muito feliz com o convite de vocês, sinto honrada. Já vi aqui um monte de gente boa, tá até uma pressão um pouco grande aqui, né? Mas vamos lá. Você vai ver. Mais uma pessoa, gente boa aqui para completar. Depois da segunda, terceira pergunta, já o negócio fica tranquilo, né? Daí fica de boa. Se a água começar a descer muito rápido é porque tá nervosa. Senão, tá tranquilo, tá de boa, né? Ai, agora não serve de base, porque a água eu bebo demais. Mas Kelly, vamos começar já falando assim de imóveis. É um bom investimento hoje para quem tem dinheiro e quer investir? Imóveis é seguro? Marcel, eu falo sem sombra de dúvidas, não só porque eu trabalho no mercado imobiliário, como eu conheço diversas pessoas, tenho clientes que trabalham com diversos tipos de investimento hoje, e todos eles, é unanimidade, asseguram que o imóvel hoje, ele é a forma mais segura de você garantir teu patrimônio e assegurar o teu patrimônio. Porque assim, a gente tem diversas formas hoje de fazer investimentos, né? Antes a gente só via o imóvel como uma casa própria e hoje a realidade já não é só essa, tá? E entre bitcoins, entre bolsa de valores que sobem e descem, tem oscilações, o imóvel não. Então ele tá lá, se tá inflacionando, ele tá valorizando, né? E se não tá, ele tá lá, de toda forma. É algo que não vai ser retirado de você ou que você vai perder naquele investimento. Não tem como. Mas a escolha do local, do tipo de imóvel é importante também na hora do investimento. Sim. Porque você vai parar um dinheiro ali. Sim, claro. A gente costuma falar que o imóvel, apesar de ser uma compra emocional, mesmo que você queira ele para investir, ele não deixa de ser uma compra emocional. Porque seja para morar, né, ou para aumentar teu patrimônio, para ampliar teu patrimônio, você tá ali envolvendo teu emocional também. Então, apesar de ele ser uma compra emocional, ele é algo que você precisa estar preparado, pontuar direitinho, o que é que você está buscando. Eu tenho hoje diversos clientes, por exemplo, eu tenho clientes aqui em Palmas mesmo, que tem mais de 30 imóveis. Entre comerciais, residenciais, baixo padrão, médio padrão, classe A D. Mas, em cada momento, ele estuda o mercado. Ele fala, agora a gente, por exemplo, está com uma demanda maior para imóvel de baixo padrão, classe C e classe D. A gente tem um déficit em Palmas hoje muito grande. Tanto para locação, quanto para venda. Para compra, né, no caso. E ele, por exemplo, nesse momento, ele está no time de vou comprar apartamento, Minha Casa Minha Vida, baixo padrão, porque é um público que está com a demanda grande. A gente está numa ascensão de mercado de alto padrão altíssimo há muitos anos em Palmas. E ela está esquentando cada vez mais. Mas esse público agora já não é tanto um público investidor. É o público que quer morar bem. A gente tem investidores, mas é um público que está querendo subir o padrão de vida, entendeu? Buscando conforto. Buscando conforto. Agora, então, a gente falando de investimento, como o Marcelo perguntou, investir no Tocantins, a gente está falando de Palmas, né? Desculpa. Sim. Investir em Palmas ainda vale a pena? mais do que nunca. Palmas, nós somos a capital mais jovem do país, uma das mais promissoras. Outro dia, a gente costuma escutar muito aqui, eu acho que vocês já devem ter ouvido também, nossa, Palmas é fora de base, é tudo muito caro. E outro dia eu estava fazendo umas pesquisas no mercado nacional, por exemplo, e
Palmas, se a gente tivesse classificado entre as capitais, né, são 26 capitais do Distrito Federal, no valor médio de metro quadrado, nós não estaríamos nem entre as 20 mais caras. Nós seríamos a 21ª. Caramba. Então é mito. É mito. É mito, assim, eu falo que é muito mais da condição do que do fato. Porque o fato é que nós não temos, hoje, um dos metros quadrados mais caros do país. No médio padrão, que é o mais normal. E só que a gente tem um público em Palmas hoje, que é um público que vem praticamente, né, do interior. Então, esse olhar do muito caro, ele vem das experiências deles lá, do poder aquisitivo de onde eles vieram. A região norte, por exemplo, nós temos Belém, que é muito mais caro do que o metro quadrado daqui. E eu não troco Palmas por Belém por nada. Nós temos, eu vim de lá, mas eu falo, nós temos São Luís. O metro quadrado de São Luís é mais caro do que aqui. Então, assim, é muito da realidade de quem vê. E aí muita gente escuta e repete, né? É muito caro, é muito caro. Mas se a gente for colocar aqui, por exemplo, no padrão de vida que nós temos em Palmas, nós somos disparados uma das melhores, né, capitais do Brasil com relação à qualidade de vida hoje. E isso tem atraído, né, os investidores classe A. Sim, tanto que hoje, por exemplo, nós estamos com diversos lançamentos em Palmas de alto padrão. Do ano passado para cá tem ascendido mais ainda. E boa parte de quem está adquirindo aqui são pessoas de fora. A gente está com um público muito grande que tem procurado imóveis de alto padrão e investido aqui. Por N motivos, né? Seja pelo potencial. Nós temos muito potencial. A gente ainda está em crescimento, a gente não chegou nem num terço. O que hoje a gente fala que é longe, ainda é centro da cidade daqui a um tempo. Quando se compara com outras capitais. Com outras capitais. E nós temos muito para crescer ainda. Agora, Kelly, é muito sazonal aqui em Palmas a questão da procura de imóveis? Porque você falou, ó, agora está em alta, você falou C e D, né? B, C e D, eu não lembro. Mas assim, é muito sazonal, de repente tem um boom de imóveis classe A, de repente muda para outra classe, depois aumenta a outra. Como é que é aqui no mercado aqui de Palmas? Eu falo que o mercado de Palmas ele é um dos mais democráticos que nós temos hoje, de oferta e de procura. Porque nós temos aqui tanto a procura desse público C e D, de pessoas que vêm nessas condições, vêm de outras cidades, vêm do interior, né, em busca de uma melhor qualidade de vida, quanto do público A e B. Então, assim, a gente tem... Se você andar pela cidade hoje, você vê construções de todas as formas. Você vê incorporadoras, construtoras investindo muito aqui dentro para todos os públicos. Eu costumo falar que Palmas é o mercado mais democrático que nós temos hoje, porque ele tá visando atender todo mundo. A gente tem a galera do Minha Casa Minha Vida, que é uma demanda alta, sempre vai ser. E a gente tem a galera do alto padrão, que veio da classe média, que tem ascendido, então tem procurado. A gente tem esse público de investidores que vem de fora para cá, que tem investido muito aqui no alto padrão, e também vem investir no baixo padrão por conta da procura. A procura ela não está segmentada, digamos, só esse dessa vez, só esse dessa vez. Não tá. Tudo ao mesmo tempo misturado. Tudo ao mesmo tempo misturado. E a gente ainda tem aquele público, por exemplo, que hoje pode contar, que ascendeu também nos últimos anos, que é de loteadora, né? Que proporciona a pessoas que, por exemplo, não têm um cadastro para financiar, mas que tem a opção de adquirir um terreno direto com a incorporadora, que é menos burocrático, que é menos, né? Tem incorporadora que não faz análise de crédito. Então, isso também facilita. Hoje, a procura maior é por apartamento ou para residência? Olha, nos últimos 6 anos, tem aumentado muito. A gente sabe que o público inicial de Palmas era aquela galera que visava
espaço, casa grande, mas era um padrão que a gente tinha de muito tempo atrás, né? Nós íamos... As gerações anteriores cultura, queriam né? espaço, era uma questão de cultural mesmo. E essa galera que está chegando agora tem buscado muito, tem aumentado esse público de apartamento, por exemplo. Eu creio que nos últimos 6 anos aumentou pelo menos aí triplicou a procura por apartamentos. Mas a gente tem diversos fatores. Palmas está crescendo, então muita gente procura segurança. Hoje as ofertas de apartamento, a gente tem imóveis mais confortáveis, a gente tem aquela demanda das novas famílias, que, por exemplo, casais sem filhos, né, ou sem pretensão de tê-los. A gente tem a questão hoje da praticidade mesmo. Um imóvel de menor tamanho. As incorporadoras têm chegado com opções de apartamentos muito atrativos, porque proporciona aquela questão do lazer, prática de esporte, tudo dentro. Hoje a gente procura muito praticidade. Então, quanto mais coisas ele tiver num condomínio, mais ele vai vender rápido. Então, tudo isso influencia essa demanda, mas a gente não deixou de ter a demanda da galera que quer espaço, viu? Tem gente que não abre mão. É por isso que eu te falo que tá muito democrático, porque a gente atende todos os gostos ainda. Sim. Agora, você está falando uma coisa, essa questão aqui das pessoas, elas buscam, de certa forma, uma segurança, né? A gente está vendo um boom também dos condomínios, né, Marcel? Sim. Muito grande aqui em Palmas, né? Isso é por causa, provavelmente, da demanda que está tendo, né? Com certeza. É a lei da oferta e da procura, né? Isso a gente aprende lá em geografia, lá no 6º ano. Mas é um fato. Quanto mais procura se tem, mais eles vão querer fazer a entrega, porque se tem muita gente procurando, vamos entregar que a gente vende rápido, e vende. Agora tem muito a ver com a mudança de padrão de vida do palmense, vamos dizer assim, né? Porque aumentou o padrão, estão buscando segurança, né? Porque a pessoa quer ir para um condomínio fechado porque ele quer ter segurança para os filhos dele ter o lazer lá dentro. Sim. Ele pode chegar a qualquer hora que ele chega com segurança. Com certeza. A questão da segurança, eu acho que ele é um dos principais fatores hoje nessa procura por condomínio. Além dessas ofertas que eu falei de proporcionar experiências de vida. A gente tem visto esse público procurar cada vez mais viver uma vida de plenitude, né? Criar memórias. A gente tem uma geração aí que já está com essa tendência, né? Essa última geração agora. E nós temos hoje a mudança nessa mentalidade de vida das famílias, né? Mais acolhedores, mais participativos. E cada vez que um imóvel, um condomínio, ele oferece esse tipo de não só a moradia, mas te abre esse leque de viver essas outras experiências, E a gente sabe que Palmas está crescendo. E querendo ou não tem nenhum lugar hoje que a gente diga estamos 100% seguros. Então, quanto mais você puder investir na segurança, isso é... Mas hoje está mais fácil comprar um imóvel? Olha, eu diria que depende. Porque aqui em Palmas, por exemplo, a gente tem um público muito grande de pessoas que, por exemplo, não tem cadastro. E aí não tem condição. Entendeu? Tem muita gente que eu conheço que tem uma vida financeira estável, mas não tem um cadastro que aprova, por incrível que pareça. E tem muitas... os bancos, eles oscilam, digamos assim, com essa questão da facilitação de crédito. Tem um período... A gente depende muito da economia. A gente tem vivido, por exemplo, a Caixa Econômica, que é um dos bancos mais tradicionais para financiamento imobiliário. Ela tem sido muito mais criteriosa, por exemplo, nessa análise de crédito. Ela deu uma freada ultimamente, né? Deu. Mas a gente sabe, por exemplo, que a Caixa, ela trabalha com o crédito que vem das cadernetas de poupança, que já não está em alta. Pouca gente hoje investe em poupança. O fundo de FGTS. A gente tem hoje um monte de gente que saca hoje de diversas formas. Ela flexibilizou essa retirada de FGTS de outras maneiras também. Então, acaba que eles têm... eu não diria menos verba, mas acaba que eles afunilaram um pouco mais. Agora a gente tem períodos que está mais fácil
deles fazerem uma aprovação mais aberta. E tem período que eles fazem um pouco mais de restrição, né? A gente vai aprovar um cadastro que está ali a mais, 100%. Agora, quando você vai vender você tem um cliente que está interessado numa casa, que é um casal, ou a família toda, quem que tem o poder de decisão? É o homem ou é a mulher? Sem dúvida, a mulher. É? Sem dúvida. Uma das frases que a gente mais escuta, inclusive até para desculpa mesmo, quando não vai comprar. Eu vou falar com a minha mulher e eu te falo. Depois eu falo com você. É clichê, mas é padrão. A mulher. É a mulher que bota defeito em tudo. Olha, aquela janela tá torta. É mais exigente. Aquela parede ali, eu não gostei. Digamos que a gente tem um olhar um pouquinho mais amplo. Vocês, homens, né? Vocês procuram o quê? Se vocês tiverem uma casa ali, normal, tiver um sofá confortável, uma TV grande, o olhar de vocês ele é um pouco mais restrito. Eu não diria limitado, mas é porque vocês são felizes com menos. Eu diria isso. É meio que isso mesmo. O homem, ele faz, não, eu tô de boa, mais fácil, né? E a mulher, ela pensa assim, será que essa casa aqui, essa casa tem degrau, se a gente envelhecer aqui dentro com esses degraus, sabe? O homem jamais pensaria num degrau. O homem é prático. O homem é prático. Aquela piscina ali, eu tenho que ver como é que eu faria para fechar, porque tem as crianças. Então, assim, ela analisa muito mais. Eu tenho clientes que já chegaram a olhar mais de 20 imóveis. Meu Deus, eu desisti no segundo já. Eu nem ia mais com esse cara. Tem clientes que já olharam mais de 20 imóveis. Por isso que a mulher que é decisiva, porque o cara no segundo ele fala, não, escolhe aí, tá bom. Normalmente a gente vence vocês pelo cansaço mesmo. É meio padrão também. O cara vai só por respeito. Essa é uma verdade. Mas o corretor, ele aproveita do emocional, porque você falou agora há pouco no emocional. Uhum. A pessoa, às vezes a família está tão decidida que quer um imóvel, né? É o sonho dela, que às vezes ela não consegue ter controle para escolher um imóvel, talvez que atenda toda a necessidade, né? Aquela pressa, não quero ter minha casa. O corretor, ele é mais, aproveita dessa situação, ou ele é mais o orientador, um conselheiro? Olha, isso não vai ficar bem para vocês, tenha calma, vamos achar um outro imóvel que combina mais com você, ou já aproveita e já ganha logo essa comissão em cima dele. Eu vou te falar que existe corretor, assim como todos os profissionais, para todos os gostos, né? Eu acho que a gente tem vários perfis aí. Tem a galera, por exemplo, que entrou na corretagem justamente porque visava ganhar dinheiro. É um fato, eu não vou dizer que não. Tem muita gente que entrou por esse motivo. Assim como tem gente que se tornou médico, queria ser médico desde sempre porque queria ter um poder aquisitivo melhor, ou queria ser advogado pelo mesmo motivo. O que não é errado. Mas a gente tem também na corretagem esse tipo de profissional e o profissional instrutivo. Eu normalmente, uma das coisas que eu até falo assim que eu me orgulho de falar, eu tenho pouquíssimos cancelamentos de negócios. Mas é porque é uma coisa minha de sempre ter... Eu só me meto, eu só entro aonde eu sei que eu encontro algum tipo de propósito. Se algo não me toca, eu não vou. Tanto que eu nunca quis vender na vida. A corretagem só me ganhou depois que eu descobri um propósito nela. Então, quando eu descobri que eu podia ajudar alguém através do meu trabalho e eu poderia ser remunerada fazendo algo legal. Então, quando eu consegui, assim, fechar tudo isso, eu falei, vai dar certo. E eu gosto de fazer esse atendimento consultivo. Eu tenho clientes que compram, ou que estão ali para comprar emocionalmente mesmo. Eu quero sair do aluguel desesperadamente, mas aí eu tenho aqueles impasses, né? A mulher quer apartamento, o homem quer casa, então o marido quer apartamento, a mulher quer uma casa. E aí você tem que trabalhar os dois, porque é muito fácil você perde uma venda. Uhum. E muito fácil eles também largam de mão do projeto. Tem gente que desiste na segunda tentativa. Temos aqui, né?
Enfim, e a gente tem que saber trabalhar isso. Porque tem cliente, por exemplo, que chega e ele fala assim, não, eu quero só se for uma casa, eu não quero um apartamento. Mas ele não tem um pingo de condição de comprar um apartamento. Ou melhor, ele não tem um pingo de condição de comprar a casa. E a possibilidade dele para aquele momento seria um apartamento. Porque às vezes tem o seguinte, tem o sonho de ter uma casa com 3 quartos, com uma churrasqueira, uma piscina, só que o cara não tem condições de comprar, né? E como é que você lida com isso? Você fala, olha... Cai na real. Não dá pra falar muito assim, né? Claro. Mas assim, obviamente. Mas eu tento trazer ele realmente pra realidade. Hoje, se o teu cadastro aprova 250 mil, um exemplo, dificilmente você acha uma casa em Palmas financiável por 250 mil. Então, o que você tem agora de entrada? Você tem mais dinheiro pra aportar nesse negócio? Não. Eu tô limitado a tanto. Eu só conseguiria 250 mil. Então, eu vou juntar dinheiro e aí depois eu compro. E aí, nisso, você vai ficar mais 10, 15 anos no aluguel. E nisso, você não vai comprar a sua casa. Então, eu tento trazer ele para essa realidade. Porque ao passo que você consegue juntar um aporte maior, esse imóvel também vai subir de preço. A gente tem casos em Palmas aí de imóveis que nos últimos 3 anos, 3, 4 anos para cá, já valorizaram mais de 40%, 50%. Tem alguns com estimativa de valor, quem está comprando agora com estimativa de valorizar 100% daqui a 4 anos. Então, se você espera esse momento, você fica sem. Então, o que é que eu tento trazer ele para essa realidade? O que é que você pode hoje? Vamos começar com o que você pode? Porque se hoje você tem 60, 70 mil para dar de entrada, e isso só te propicia comprar esse daqui, vamos começar com isso, porque muita gente tem aquela mentalidade de, eu vou entrar no financiamento de 35 anos. E acha que vai ficar lá para sempre. E existem estudos comprovados que a maioria dos financiamentos imobiliários são quitados em até 7 anos. A grande maioria. E isso não te prende no imóvel. Hoje a gente tem facilitação hoje de comprar, por exemplo, um imóvel que estava financiado. A gente chama de interveniente quitante. Renato está vendendo para você um apartamento ou uma casa que ele financiou, que ainda não quitou, mas que você vai financiar, o banco vai quitar, passa a parte do Renato e te faz um novo financiamento. Então, você não tem por que pensar que você vai passar 35 anos nesse financiamento. Então, se hoje você tem esse valor, daqui a 2 anos você não tem mais 70 mil. Você iniciou e a partir dali você já tem 150, 200. E você pode ir para uma casa. Agora, a casa... Palmas já tem muitas casas antigas. Nós temos com 35 anos, mais ou menos. 35 anos, não é? Já são casas antigas. Tem muitas casas que não conseguem regularizar para poder financiar? Da burocracia ou documentação? Então, a gente tem algumas situações aí, Marcelo. Por exemplo, existem casas antigas que são financiáveis. Tem a documentação, tá tudo certinho, tem a BITS, tá em dia, tá documentada. Mas ela não entra nos critérios atuais, ela não tem uma laje, por exemplo. Mas, digamos que ela é uma casa que foi construída de 2007 para trás. Ela entra em uma outra normativa. E ela pode ser financiada. Se ela estiver com a documentação legalizada, escritura, registro e tudo mais, né? A BITS, tudo que é necessário, tem o projeto, tá tudo certinho, ela pode ser financiada. Mas assim, a gente tem um público... Não tem um prazo. A casa de 30 anos não financia, não tem isso. O que vai depender? Ela vai depender da documentação e da estrutura física do imóvel. Ele vai ser avaliado, ele vai ser vistoriado. Ele tem danos físicos. Às vezes esse imóvel tem 30 anos, mas já foi reformado. Ele não tem rachaduras, ele não tem um problema físico, ele não tem um dano. E ele está legalizado, então não impede, entendeu? Ele pode sim, passou na vistoria, tá lá, o imóvel não corre risco de nenhum tipo de dano maior. Tem. Kelly, agora, pode tomar uma aguinha, TV, que você quer tomar uma aguinha, eu vou fazer a pergunta aqui enquanto isso. Hoje, qual que é o maior empecilho que você percebe, né, Marcelo, nas mulheres, porque essas mulheres que fecham o negócio, qual que é o maior problema que elas veem no imóvel? É o banheiro, é o closet,
sei lá, o tamanho do quarto? Olha, eu tenho visto muito, porque assim, mulher é mais detalhista, né? Então ela quer ter a casa arrumadinha, então eles olham muito a questão dos acabamentos, por exemplo. Eu tenho clientes que falam assim, olha, eu não me importo que a casa seja antiga, mas esse piso podia estar já mais moderninho, né? Então assim, elas olham os acabamentos, elas olham os detalhes, né? Se um piso é bom, se é um porcelanato, se a louça do banheiro tá ok, se o revestimento é bonitinho, a fachada. Então, a mulher, ela é mais visual. Ela é muito mais visual. Não vou dizer que não tem homens assim. Tenho clientes homens também bem criteriosos. Mas a mulher, ela é bem mais visual do que vocês. Então, ela vê o detalhe mesmo. Ela vê os detalhes. Ela olha a louça, sabe? As pias, as cubas, o chuveiro. Ela olha esses pequenos detalhes, normalmente. O homem olha, tem dispensa para botar a ferramenta. A tralha de pesca. A tralha de pesca. Minha canoa vai ficar onde? Vai ficar onde, exatamente. Tem churrasqueira. Eu tenho um casal que o marido gosta muito de pescar e a mulher tem aversão, né? E ela falou assim, pelo amor de Deus, me arruma um lugar onde aquele barco dele não fique à mostra. Eu só te peço, porque é uma bagunça. Todo mundo que chega lá em casa tá aquele barco horrível na porta. Mas isso é comum em Palmas, né, cara? Isso é muito comum em Palmas. É muito comum. E é muito comum também essas divergências. Mas tô olhando pra casa, né? O barco tá na entrada do quintal. A garagem da canoa. Ali, tá na lateral. Esse casal foi até muito engraçado. Eles entravam em algumas casas assim. Eu selecionei algumas casas, a gente foi olhar. E aí ela entrava assim, ó. Tá. Mas onde que vai ficar o barco dele? Então, assim, o barco era o problema, entendeu? Ela, por exemplo, não importou se o piso era antigo. O piso a gente troca. Eu quero um lugar pro barco dele. Engraçado, né? O problema era um barco, né, cara? Olha só. É muito particular. Que incomodava muito ela, né? É muito particular. É por isso que é interessante a gente fazer esse atendimento consultivo. Porque cada família, ela tem suas necessidades. Eu já atendi famílias que tinham idosos. Então, tem a questão dos degraus, tem a questão da rampa, tem a questão dos banheiros, se a gente consegue adaptar, se é um banheiro muito apertado. Então, assim, é muito particular. Por isso que a gente fala que é emocional, sabe? Você entra no imóvel, você fala assim, olha, a mulher já entra ali, esse quarto aqui vai ser o meu, aquele ali vai ser do meu filho, aquele ali vai ser da minha filha, esse daqui eu posso trabalhar. Então, assim, é a particularidade dela, é o que ela precisa. Então, é interessante você fazer essa consulta antes para poder atender melhor. Kelly, tem uma série que minha esposa está assistindo na Netflix, eu não lembro o nome agora, que é sobre corretagem em Nova York, em Manhattan. E daí teve um dos episódios que tinha um cara assim, ele era um advogado que estava numa família que morava na Flórida, só que não podia falar o nome. E aos poucos ele ia dando pista, por exemplo, qual que é o valor? Tantos $1.000. Aí até assim, não, mas aqui não tem privacidade. Então ele vai no outro, mas isso aqui tem escada e tal. Daí ela falou assim, tem uma informação que você quer me passar? Daí ele passou algumas informações, eu tenho filho e criança, tal, beleza. Daí ela pegou e levou no apartamento que era, tipo, vamos supor, se o cara queria gastar $300 mil, ele falou assim, isso aqui é $500 mil. Não, mas daí você fugiu. Mas assim, você quer um lugar assim, tal. Já aconteceu você fazer isso, o cara falou assim, então vou ficar com esse? Acho que todo corretor já passou por isso. O cliente, ele já chega assim, eu vou gastar tanto. Eu acho que é com todo tipo de compra, isso não é só com o mercado imobiliário. Vocês vão de convite, você fala assim, eu saio daqui para comprar tal coisa e eu tô disposto a gastar tanto. Você vai comprar uma carretilha de pesca e você chega lá, não, eu só pago se for tanto. Aí você chega lá, tem uma top que te atende, você fala, esse daqui eu vou pegar do peixe pequeno ou peixe grande. Então, essa daqui tá um pouquinho mais cara, mas me compensa. Então, assim, quando você perguntou com relação se a gente aproveita desses... É óbvio também, porque... O cliente, ele chega se limitado. Por mais que ele queira comprar, é o dinheiro dele. Uhum. A maioria dos clientes, eles olham pra gente, você vai meter a mão no meu bolso. A comissão. Então, assim, é uma aquisição de um valor alto agregado.
Qualquer imóvel, mesmo que ele seja um Minha Casa Minha Vida, mas para aquela pessoa ele é um valor agregado. Às vezes o que é muito para um, ou o que é pouco para um é muito para ele. Então, na maioria das vezes é a primeira grande conquista. Então, esse público, principalmente do primeiro imóvel, eu tenho um cuidado especial, porque é onde eles vão... O imóvel ele é tão emocional porque ele não é só algo que você está adquirindo, não é só uma conquista momentânea, né? Ele é um lugar onde você vai criar memórias, onde você vai criar seus filhos. Ele é um legado. Ele é o lugar, vai ser seu refúgio. É onde você chega do trabalho e você quer, né, ter paz. Então, assim, ele envolve muita coisa. Então, nada mais justo, né, que muito custa o que muito vale. Então, ele não tem só preço. E aí, quando o cliente ele chega muito apegado ao preço, a gente tem que trazer ele para a realidade que aquilo ali tem um valor. Mas sempre consegue gastar um pouquinho mais, né? Sempre dá uma espremidinha, sempre, sabe? Ou coloca um carro, ou dá um jeitinho ali de ampliar um pouquinho mais, apertar um pouquinho mais. Faz um consignado. Tem de tudo. Mas principalmente assim, quando o cliente ele eu tô cheio de exigências, como esse caso, o rapaz ele tinha diversos fatores que influenciariam na compra da casa e ele não queria abrir mão de nenhum deles. Então, quando foi colocado um valor mais alto, o advogado ligou, eles fecharam a casa. Sim. Ó, tá aqui o que você quer, só que você é tanto. Agora, não existe uma casa... Então, assim, foi o que é melhor que eu achei e o preço compensa, né? Agora, Kelly, quando que o comprar um imóvel na planta é um bom negócio e quando é uma roubada? Olha, eu costumo... Faz riscos, né? Sim. Todo negócio tem seus riscos, né? Principalmente quando envolve um alto valor como é o imóvel. Mas eu costumo dizer que você tem que se preparar. Mesmo ele sendo uma compra emocional, você tem que estar preparado para ela. Seja financeiramente, seja documentalmente, seja olhando, por exemplo, no imóvel na planta. Você vai... Quem que vai construir? Quem que é a incorporadora? Essa incorporadora entrega as obras em tempo hábil, no que está prometido em contrato? Ela entrega exatamente o que ela promete? Então, assim... E hoje é fácil pesquisar, né? Muito. Você pesquisa históricos. E aí entra também o trabalho do corretor de imóveis. Porque hoje nunca se teve tanto golpe no mercado quanto hoje. Não só no ramo imobiliário, mas no geral. E eles estão aí o tempo inteiro. O corretor de imóveis, ele tem acessos que às vezes o cliente final não tem. Quando você compra um imóvel direto, por exemplo, passando pela intermediação de um corretor, aquele corretor já estudou a construtora, ele estudou se entrega, por exemplo, já houve casos, diversos casos, não só aqui, em vários lugares, se prometeu um imóvel de 70 metros quadrados e na finalização não tinha um imóvel de 70 metros quadrados. Se prometeu o acabamento X, mas lá no memorial descritivo estava uma coisa, o que foi entregue não foi igual. Então, assim, às vezes nem vem no contrato memorial descritivo, ou não vinha, agora é meio que um padrão. Mas até que aqui em Palmas a gente tem poucos casos assim. Mas a gente tem... Eu vim de Belém. Um dos imóveis que eu morei, por exemplo, foi assim. Era completamente o oposto do que tinha sido prometido na compra. 4 anos depois, nada. Agora, quando você adquire um imóvel na planta, você pode acompanhar a construção? É permitido que você... está levantando o prédio ali, eu posso ir lá visitar? Sim. Algumas incorporadoras fazem até questão. Hoje, por exemplo, a gente tem muitas incorporadoras grandes que estão aqui, que estão fazendo um trabalho excelente. E que eles mesmos já vão fazendo essas atualizações. Tem prédios ali que a gente vendeu ano passado. Que estamos fazendo a primeira laje, sabe? E a gente pode ir lá visitar. Às vezes até acontece, por exemplo, eu tenho um piso, o cara fala, eu pago, mas coloco outro piso. Às vezes acontece isso também, né? Tem como também você adequar o projeto Você vai
pagar. Né? Sim. Isso Mas, tem um mas custo, como está construindo, mas às vezes é mais possível. vantajoso. Né? Sim, né? É possível. O investimento daquela hora do que... Exatamente. Porque o cara vai entregar uma pia do banheiro. Você fala, não, cara, eu quero uma pia melhor. Aí é interessante também, por exemplo, você estudar, verificar as possibilidades, quais são as incorporadoras, quais são as construtoras que me oferecem esse tipo de oportunidade, de opção. Eu mexer numa parede, por exemplo, porque isso vai depender também da estrutura da fundação, vai depender da estrutura do prédio. Alguns não vão te permitir isso, dependendo de como que ele seja. Então, o cliente, ele normalmente não tem esse feeling, né? Teve um prédio que caiu agora, vocês foram no Ceará, que o cara mexeu na estrutura, tirou uma parede e caiu o prédio. Então, prédio de 5 andares, 4 ou 5 andares. Sério, caiu o prédio. O maluco foi lá e chegou a marreta. Vou tirar a parede, ampliar aqui. Cara, caiu o prédio. A gente tem uma vantagem, Renato, que assim, essas incorporadoras, essas construtoras que estão atuando muito aqui no mercado, né, as que são mais conhecidas, que têm mais nome, digamos assim, já tem uns anos no mercado, eles já têm essa ideia de já trazer essa opção, sabe? Porque o mercado de Palmas, digamos assim, quem está chegando vai se adequando, né? E a gente tem esse público exigente. A gente tem, principalmente os altos padrões que estão chegando agora. Você não vai conseguir ter uma facilidade dessa, por exemplo, num apartamento de padrão C e D. Sim. Fazer essas alterações. Mas um padrão alto você pode. E aí essas construtoras, boa parte delas já chegam no lançamento te ofertando essa possibilidade. Entendeu? De já mexer durante a construção. Agora é o seguinte, Palmas está crescendo muito verticalmente, né? É impressionante a quantidade de prédios. Tá ficando linda. Tá ficando cara de cidade grande, né? Às vezes a gente fica, você falando disso, eu lembrei aqui que às vezes Palmas, você sai, atravessa o lago, vai para Paraíso, Luz e Mangue, Paraíso, você vai para Porto, você vai para Lajeado, mas você só tem essa visão de Palmas quem está chegando de Paraíso, né? E de Luz e Mangue. E aí é comum você ficar aí 1 ano, 2 anos sem ir em Paraíso. Exatamente. Quando você vem de lá para cá, você assusta, fala, peraí, aqueles prédios não existiam não, então todo dia... A região da Orla ali tá ficando a coisa mais linda. Coisa mais linda. Agora, Kelly, qual a dica que você dá, porque a gente tem loteamentos para todos os lados, né? Luz e Mangue surgiu de vários loteamentos. Na hora de escolher para fazer um investimento num loteamento desse, qual é a dica que você dá para escolher? Porque às vezes a pessoa, eu vou falar assim por amigos meus, que correu lá e comprou o lote, o corretor mostrou para ele, esse lote aqui é maravilhoso, tudo ele comprou e de repente ele viu que ele estava num lugar que não era tão valorizado. Qual a dica para a pessoa escolher o lote mais valorizado, a região, num desses loteamentos? Existe uma dica para isso? Olha, eu falo... Como a compra é muito particular, eu costumo sondar o quê? Você quer esse imóvel para investimento, certo? Esse investimento você pretende ter ele a curto ou a longo prazo? Porque Luz e Mangues mesmo, como você citou, nós temos imóveis lá que hoje, o que as pessoas falam assim, às vezes, não valorizou tanto. Eu já peguei escrituras de terrenos em Luz e Mangues que custaram R$ 1.500. E hoje vale quanto? No mínimo 25 mil. Então, assim, esse não valorizou também depende muito baseado em quê, né? Porque esses dias mesmo vendemos um terreno que custou R$ 2.600 há 11 anos atrás. E hoje foi vendido por 30 mil. Então, qual que é o prazo que você quer essa devolutiva, né? Óbvio, se você quer um retorno mais rápido, você tem que estar bem posicionado, você tem que estar numa região mais central, você tem que pegar um imóvel comercial bem localizado. Comercial é o tal do imóvel que a gente fala assim, que tem muito pouco margem de erro. E dependendo da localização, qualquer lugar ele vai, dependendo da situação, ele vai valorizar. Luz e Mangues, ele é um caso particular. A gente teve a questão do público que foi para lá inicialmente, que foi o boom de Luz e Mangues, que eram os que não tinham oportunidade ou condições de comprar em Palmas, e Luz e Mangues está aqui a 8 quilômetros. Né? É muito perto. É muito perto. A gente tem bairros em Palmas mais distantes que Luz e Mangues. E que não tem a oportunidade de comprar um terreno de 30 mil.
Você acha que vai crescer muito mais os Luz-e-Mangues ainda? Assim, eu tô te perguntando uma pergunta também meio besta, porque a gente tá vendo que tá crescendo demais. Mas assim, a questão na área de imobiliário, tá rendendo muito, ainda tá valendo muito a pena? Eu não tenho dúvida. Eu estou nos Luz-e-Mangues há 5 anos, que eu trabalho lá há 8, desde quando eu iniciei como corretora. E nesses 8 anos que eu trabalho lá, gente, é impressionante o que a gente vê crescendo. E todo dia tem chegado gente lá. Se eu falar pra você que todos os meses são vendidos em torno de 100 terrenos em Luz-e-Mangues. Hoje a gente tem várias loteadoras trabalhando lá, né? Algumas com mais nome e tudo mais. Mas uma loteadora sozinha consegue vender 50 terrenos em Luz-e-Mangues por mês. E ainda tem as demais. Então, assim, a gente está jogando por baixo ali 100 terrenos mensais, mas é mais do que isso. Tanto para investimento quanto para moradia. E com a iminência de emancipação, não tem para onde correr. Luz-e-Mangues hoje já tem mais de 32 mil habitantes. Se fosse cidade, seria a 6ª maior em extensão territorial. E a gente ainda tem para onde crescer. Sim. E tá chegando muitas indústrias, né? Muito. A ferrovia ali não tem muito. como. O agro lá tá muito forte. Muito forte mesmo, indústria chegando. E a gente tem muita terra ainda. É o que eu te falei no início, que quem compra hoje ainda tá comprando centro. Não só aqui, lá também. Kelly, agora sim, por que é importante você ter um acompanhamento de um corretor e você não passar por cima do corretor e falar assim, vou sair ganhando porque eu não vou pagar comissão, eu vou fechar direto com o dono do terreno, do imóvel, né? Explica pra gente assim, então, pra quem não sabe o trabalho, né, do corretor, por que é importante e é fundamental o trabalho de vocês nesse processo? Olha, eu costumo falar que quem opta por não procurar um profissional é o trabalho que sai caro. Vou fazer uma metáfora, uma alusão aqui. Quando você se automedica, você corre sérios riscos. Com certeza. Certo? Com a corretagem não é diferente, Renato, porque assim, na corretagem, o corretor, ele não é só a pessoa que vai te mostrar a casa, preencher um contrato e receber a comissão. A gente tem diversas formas aí de golpes no mercado, seja de, pra você ter uma ideia, de pessoas que estão vendendo um imóvel que não são nem o procurador nem o dono do imóvel. Caramba. Já aconteceu várias vezes, sabe? E quem vai te assegurar é o corretor, porque ele vai olhar a documentação. Quando a gente pega um imóvel, quando a gente capta um imóvel para venda, a gente olha certidão negativa de ônus, se ele tem ônus tributário, se ele tem ônus na prefeitura, se ele tem IPTU atrasado, se ele está documentado, se ele tem escritura, registro, se a matrícula dele está em dia, está atualizada, está direitinho. Se não está bloqueado judicialmente. Se não está bloqueado judicialmente, se aquele imóvel não é um objeto de uma penhora, se aquele imóvel não é um objeto de uma separação judicial, se não é um imóvel que vende, que está aguardando um inventário de alguém que era o titular e faleceu e às vezes nem tem inventariante ainda. E aí você imagina, você compra um imóvel, você faz ali um contrato de compra e venda, que é o comum quando você não passa através da intermediação de um corretor. E aí você paga uma entrada. Aí eu passo para dentro e a gente vai resolvendo. Aí você vai ver que o imóvel é de um inventário, que demora 3, 4 anos para ser resolvido. E aí quem te garante se ele vai ficar para você, se ele vai ser negociado certamente, se ele vai ser concluída aquela venda direitinho, se ele não está embargado. E dentre essas, isso aí é o que a gente fala de burocrático. Mas o corretor, ele te facilita a vida, sabe? Tem gente que acha que a gente só vai lá para ser corretor, vai lá e... Não, vou virar corretor e vou vender. E não é assim. Nós somos uma profissão legalizada, né? Regulamentada. Inclusive, pela lei, acho que 5.630, creio que é isso, não tenho certeza, acho que sim. Que é de 1987, 85, mais ou menos, quase minha idade. E não estou muito certa, que fugiu agora os números. Mas assim, essa é uma profissão que você estuda, ele é um curso técnico.
que você tem que estudar vários módulos, você não estuda só venda, sabe? Você tem que entender de matemática financeira, direito imobiliário, você tem que estar a par de toda essa documentação e tudo mais. Você estuda arquitetura e urbanismo, design, você estuda, sabe? Você estuda uma porção de coisas. O corretor, ele faz o marketing dele. Ele é um multiprofissional, entendeu? Ele não tá ali só para ser simpático com você, vender e assinar o contrato e receber o Pix, não. Então, assim, tem todo um monte de coisas por trás da venda. Na captação, as diversas viagens que ele tem que dar no imóvel para mostrar, isso tem custos. Uhum. Certidões. Hoje a certidão mais barata que você tira é R$75. Ela tem validade por 30 dias. Se não vender o imóvel, você tem que tirar outra. E por aí vai. Então, e tem toda a nossa parte profissional. Tem o feeling. O corretor, ele chega numa casa para fazer a captação, ele vai olhar como é que tá a elétrica, ele vai olhar como é que tá a hidráulica. Ele vai ver se vai precisar de reparos. Para você não cair numa cilada. De não comprar uma bomba. Na verdade, ele não é um simples intermediário, não, né? Ele está prestando ali uma assessoria mesmo. Uma assessoria mesmo, entendeu? O corretor, ele tem a facilitação na organização de documentação, porque a gente já sabe da tramitação de cartório, de prefeitura, de despachos e tudo mais, de financiamentos, entendeu? E aí, quando você faz isso por livre, espontânea vontade, por sua conta, um processo que poderia demorar ali 30 dias, você vai demorar meses, sabe? E essa questão documental é primordial. Um processo de financiamento, um processo de aquisição, ele pode levar mais de 120 dias se você não souber o que está fazendo. Agora, um imóvel pode ter mais de um corretor comercializando ela? Pode sim. A gente tem uma coisa que a gente fala assim, que antigamente a gente trabalhava muito com exclusividade. Uhum. Você passaria para mim, tudo mais, e aí só eu trabalharia aquele imóvel. Hoje, as pessoas têm uma pressa. Elas querem vender mais rápido. Então, deixou-se muito de liberar essa exclusividade. E aí tem as sacadas, né? Por exemplo, eu tenho hoje pelo menos um grupo aí de 12 a 15 corretores com quem eu faço parcerias. Então, nós somos um grupo. O imóvel que eu pego, se eu pegar uma exclusividade, a exclusividade é minha, mas eu faço eu tenho uma rede de apoio, digamos assim. Porque para mim é muito melhor eu garantir a minha exclusividade com o meu cliente e proporcionar a ele ter outros corretores trabalhando, mas ele vai lidar diretamente comigo. Uhum. Ele não vai falar com os 15, com os 16, ele vai falar comigo. E aí sou eu quem vou fazer toda essa administração dessa galera. Vai mostrar o imóvel, fulano de tal, eu acompanho. Então, assim, eu dou essa assessoria mesmo não sendo um cliente meu que vai comprar. E aí eu garanto aquela exclusividade e eu prefiro dividir com você do que perder essa exclusividade. E eu tenho uma rede de apoio muito interessante que a gente normalmente faz essas trocas. E quem ganha com isso é o cliente, né? É o cliente, porque ele tem a possibilidade de vender mais rápido, né? E ele não tem a problemática de ter que lidar com um monte de gente. Até para quem vai comprar, porque tem uma rede também maior de pessoas. Tem mais oferta, né? Mais oferta, exatamente. Keila, agora voltando na questão do financiamento, tem regras diferentes, né, de financiamento. Tem com o FGTS, você falou antes, tem com o recurso próprio do governo, tem da poupança. Sim. São as mesmas regras, tipo de entrada, de prazo? Não. Hoje, os financiamentos, eles estão sendo trabalhados diversificados. A gente tem banco, por exemplo, que trabalha com 30% de entrada mínima. Tem banco que trabalha 20%. E aí, isso também depende se o imóvel é novo, se o imóvel é usado. O imóvel novo, uma entrada. O imóvel usado, outro. O imóvel novo tem uma taxa de juros diferenciada do imóvel usado. Então, assim, tem uma diversidade de opções. Antigamente, a gente trabalhava praticamente caixa econômica. Hoje, nós temos diversos bancos oferecendo isso. Às vezes até melhor que a Caixa, né? A Caixa, se for no quesito Minha Casa Minha Vida... Ela é imbatível.
Por enquanto ainda é, tá? Mas a gente tem outros bancos também que já trabalham FGTS. E muita gente não sabe, que é até interessante aproveitar aqui para falar, o FGTS, ele não é só utilizado, ele não pode ser só utilizado na entrada, não. Ele pode ser utilizado para amortizar, por exemplo, a compra. Ou para reduzir o valor de parcela. E aí também tem os prazos. Se ele quiser reduzir o valor de parcela, ele pode fazer isso uma vez a cada ano. Uma vez a cada 12 meses. Se ele quiser utilizar o FGTS para amortizar saldo, ele pode fazer isso a cada 24 meses. Que é o que é o mais ideal, eu acho. Que aí ele amortiza o valor total. E aí o que está lá atrás, você reduz juros, você reduz acréscimos, né? Então, assim, é interessante. Mas é muito particular. Por exemplo, você está passando por uma situação que o valor do financiamento hoje está puxado para você naquele momento, reduz o valor de parcela. Então, vale a consultoria também. Qual que é a tua necessidade agora? Você quer abater no teu saldo e ter essa vantagem lá na frente, né? Ou você quer ter essa vantagem agora, é uma urgência. Então, tudo é um estudo. Porque é bem legal isso mesmo, porque, igual você falou, às vezes uma prestação de R$500 ela pesa hoje, mas se eu reduzir ela para 300, ela me dá um alívio. Sim, e aí por 12 meses você tá lá tranquilo. E aí tranquilo. Nos próximos 12, se você ainda sentir essa necessidade, tiver saldo, tiver dentro dos critérios de poder fazer essa como que fala, essa amortização de parcela, né, esse abatimento nas parcelas, se você estiver dando os critérios, respondendo direitinho, faz de novo. A amortização do valor total do imóvel, ela só é válida, Marcelo, assim, se eu tô conseguindo pagar, então para mim não vai fazer, porque assim, quando você amortiza, ela cai lá uns R$10, R$9, dependendo do valor. Então assim, eu tô conseguindo pagar, então eu preferi você abater no valor do imóvel. Pegar o dinheiro e investir em outras coisas. Agora o que a Kelly falou é correto. Se você está apertado na parcela, aí vale a pena ir na parcela. E dependendo do que você tem de saldo de FGTS, né, se te propiciar, você pode abater até 80% do valor da parcela. Legal. Que aí é um fôlego bom. Agora, Kelly, a pessoa, às vezes, ela faz as contas erradas, né? Às vezes ela fala, eu tenho 500 mil para investir num imóvel. E aí ela vai lá e escolhe um imóvel de 500 mil. E a documentação desse imóvel? Então, eu costumo falar para o meu cliente, você vai financiar, digamos, o banco que você vai financiar é 30%, é 35%. Pelo menos 5% de fôlego, porque a média do que você vai gastar para fazer essa transação imobiliária, ela vai de 4% a 5%. É documento, né? É taxa. É taxas recolhidas, são certidões e tudo isso é custo. Então, não se prepare para dar uma entrada de 30%. Se prepare para ter 35%. Os bancos hoje, por exemplo, Caixa, Banco do Brasil, Santander, Bradesco, o Inter, o C6, Sicredi. Então, todos esses bancos estão trabalhando financiamento imobiliário. É um leque de opções. E diferente, por exemplo, do automóvel, se você passar a sua análise de crédito em mais de um, o banco já te queima, né? Opa, como assim que ele está querendo financiar com um monte de gente? No imóvel, não. Você tem todo o direito de fazer essa simulação em quem você quiser e escolher a melhor opção. E aí nós temos bancos que estão trabalhando aí de 7,86, que é o Minha Casa Minha Vida da Caixa. Ano? É só assim. Oi? Isso é juro ano? Juro. Isso. E nós temos bancos que estão chegando aí a 11 ponto alguma coisa. Só que aí... faz o dobro. E aí a gente tem que ver também essa questão das categorias, né? Se é baixo padrão, médio padrão. Então, assim, o valor também vai influenciar. Ô, Kelly, você estava falando aqui para você tirar, né, o Cresce, você teve que estudar arquitetura e tal. Mas você não teve que estudar como ser uma influenciadora, né? Então... Eu gosto de brincar assim, porque quando você vai no restaurante, no barzinho, você fala que o garçom ele teve que fazer um curso de foto, porque todo mundo pede foto pro garçom. Agora vocês... Virou mesmo, né? E o cara já até sabe como tirar, não, fazer assim e tal. Porque hoje você tem que ser influenciadores. Quem não tá nas redes sociais vende menos. Com certeza. Pra mim foi até... Assim, eu falo que eu até fiquei confortável até aí, né? Porque eu não gostava de vender, né? Então, assim, não queria vender, não sonhava em vender. Eu dizia assim, não sou vendedora. E
Quando eu entrei, eu tive muita dificuldade, porque eu não tinha uma carteira de clientes. Eu não tinha, né, aquelas indicações, que nem a galera que já estava há muito tempo. Só que aí eu tive uma vantagem, porque eu entrei há 8 anos atrás, e foi bem quando a gente começou aí a engajar nessa questão do Instagram, das redes sociais, e a galera tava lá fora, já estava se fazendo, e aí aqui o pessoal estava começando a ter que se adequar. E aí eu lembro que no meu primeiro lançamento, por exemplo, eu não tinha um cliente para atender. Eu não fiz trabalho prévio, eu peguei meu Cresce 3 dias antes do lançamento, então não tive tempo de divulgar, nada. E aí eu falei, como é que eu vou sair dessa? Porque eu olhava, era desesperador, todo mundo vendendo, e eu falei, meu Deus, eu não tenho uma criatura para eu atender. Vou passar vergonha, né? E aí eu lembro que a minha venda saiu 3 dias depois do lançamento. Todo mundo já tinha vendido o que tinha que vender, eu não tinha vendido nada. E aí eu peguei meu celular e fui lá pra Graciosa. Levantei o celular e fiz um videozinho. Pra mim foi confortável. Falei, vou ter que apertar pra esse lado aqui, né? Vou ter que... Cada um luta com as armas que tem. Com certeza. Eu cursei, na minha época, né? Era comunicação social. E aí você escolhia se especializava em jornalismo ou publicidade e propaganda. E o meu sonho era ser a Fátima Bernardes, né? Ocupar a Fátima Bernardes na bancada do Jornal Nacional. E aí, assim, isso não era um problema pra mim. Levantar a câmera do celular, alguém me filmando, eu nunca tive esse... Sabe, tem gente que fica nervoso da suadeira. Não, pra mim, tava de boa. Então, assim, falar em público nunca foi um dos meus medos. Eu falei, vou apelar pra cá. É o que me resta. E deu certo, assim. As minhas primeiras vendas saíram, inclusive, de anúncios de rede social. Na época de Facebook. Cara, o Facebook é uma surpresa, né? O Facebook ainda é ativo para venda até hoje, né? Eu vendi minha primeira venda através de Facebook. Caramba, que legal. Entendeu? Então, assim, anunciando o que hoje a gente chama de marketplace. Sim. Então, o cara foi lá e tudo. Não, eu vi essa corretora bem aqui. A menina, aquela ali. Atendi ele e vendi. E, inclusive, foi nesse dia que eu descobri que eu podia ser corretora. Porque foi até interessante, assim. Foi um momento que eu falei assim, descobri um propósito aqui. Que não era só ganhar dinheiro. Eu levei o cliente no loteamento, ele olhou o lote, ele falou, olhou assim, olhou em volta e ele começou a pisar assim no lote. Ele falou assim, aqui é meu, é aqui que eu vou construir minha casa, minha primeira casa. Ele tinha 40 e poucos anos. Ele dizia assim, a primeira vez que eu consegui ter a minha casa. E aqui vai ser meu, esse lugar aqui eu vou construir minha casa. Aí aquilo assim, falei, cara, que legal, que massa. Achei um propósito pra esse negócio. Que assim, foi emocionante mesmo olhar e ele dizer assim, aos 40 e poucos anos era a primeira conquista da vida dele, sabe? Um terreno. O tamanho da importância da Ele conseguia olhar e ele conseguia ver a casa. Aquilo pra mim não tinha caído aquela ficha, mas pra ele tinha, sabe? Eu falei, cara, eu fiz parte da primeira conquista do homem. Grande conquista assim, na vida dele. Histórias. Foi naquele dia, eu falei assim, acho que esse negócio pode dar certo, sabe? E é muito interessante, porque de lá pra cá, eu tenho um monte de história, assim. E cliente vira amigo? Cliente vira amigo. Comigo é muito fácil. Eu tenho uma facilidade muito grande de lidar com gente. Eu só não me via vendendo, mas eu sempre gostei de lidar com gente. Do velho à criança. Então, assim, eu falei, por que não, né? Que eu tenho essa facilidade de lidar com gente. Não tenho vergonha. Eu falei, por que eu não posso? Já te chamaram pra uma inauguração de uma casa? Já levei picanha pro churrasquinho da inauguração. Oh. É massa. É muito legal. Eu tenho várias histórias. Eu tenho um cliente que eu acompanhei a compra da primeira casa, depois a compra de um imóvel para montar um negócio, depois terrenos. A esposa dele engravidou, eu acompanhei a barriga, fui, sabe, no chá de bebê, eu peguei o bebê no colo, sabe? É muito legal, porque até hoje, inclusive, ele voltou para o Pará recentemente. Outro dia ele me mandou um vídeo da filha dele brincando no quintal. Olha aqui o tamanho que tá, sabe? Então, são histórias. E vira amigo. Eu tenho clientes, eu tenho uma cliente que eu nunca vi ela na vida, pessoalmente. Ela é de São Paulo, já é uma senhora. E ela me manda mensagem todos os dias há mais de 2 anos e meio, que foi quando ela comprou um terreno comigo.
ela comprou esse terreno de investimento, ela mora em São Paulo, ela nunca viu o terreno. Ela viu o terreno por vídeo. E ela, todos os dias, ela me manda uma mensagem de bom dia, uma mensagem bíblica, uma mensagem pro meu dia, abençoando o meu dia, sabe? No dia que, eu achei até interessante, no dia que a mãe dela adoeceu e tudo, ela me ligou para desabafar comigo. Olha. Porque as Vira uma pessoas da relação família também. estavam todas abaladas. Então, assim, cliente vira amigo. Isso é legal. Agora, Kelly, todo corretor é um vendedor, né? E todo vendedor é um corretor, né? E é muito interessante isso que você fala de atender bem, né? Independente do valor do que a pessoa está comprando, né? Eu costumo dizer que o cliente de uma kitnet hoje pode estar comprando uma mansão daqui 10 anos, 15 anos. A gente vê muitos exemplos em concessionária de carro. O cara vai comprar um Fiat Uno mal atendido e daqui a pouco ele está andando de carro importado. Então, né, eu acho que tem que ter um cuidado com venda, né? É por isso que fala assim, que tem que ser apaixonado pelo que faz, né? Porque se você não é apaixonado, você não consegue fazer esse tipo de comportamento. Você atender a pessoa que está buscando um caneco desse aqui e o outro que está buscando um carro. Né? Porque o atendimento tem que ser o mesmo, né? Sim. Você está lidando com o dinheiro da pessoa e aquele dinheiro tem um valor, independente de qual é o valor, mas para aquela pessoa ele vale muito, né? Eu tenho até um fato curioso também sobre isso. Antes de me tornar corretora, né, enfim, meus primeiros trabalhos, eu trabalhei 12 anos de concessionárias. Eu comecei com Honda, motos, e aí depois fui para veículos e tudo mais. E aí, nesses 12 anos, teve uma vez que eu vendi. Eu falei que eu não vendi uma balinha, eu lembrei desse episódio agora. Um senhor entrou na concessionária, eu era recepcionista. Eu abri a porta para ele, ele entrou, eu dei bom dia, eu encaminhei ele para... Procurei um vendedor, não tinha um vendedor no salão. E aí eu fiquei assim, sabe quando você não sabe o que fazer? Só que a gente tinha que estudar do produto. Então eu falei assim, olha, até chegar alguém, eu vou mostrar pro senhor o veículo. E aí fui lá, entrei no carro, comecei a mostrar pra ele as funcionalidades do painel. Eu, na época ainda era toca-fitas, né? Então assim, tá lá. E eu tô mostrando tal. Era toca-CD, não é fita não. Aí tô lá mostrando, mostrei tudinho pra ele. E aí ele falou assim, eu quero. Eu falei, tá, agora eu vou chamar o gerente. Agora eu vou chamar o gerente. Ele, ué, mas você não pode me vender, não? Eu falei, não, é porque eu não sou vendedor, eu sou recepcionista. E aí ele falou assim, ué, mas foi você que me atendeu? Eu não vou dar meu dinheiro pra ninguém, não. Foi você que me atendeu. E aí, assim, aquele senhor, se você olhasse pra ele, Renato, você não dava nada por ele. Sabe? A camiseta básica, uma calça jeans, sabe? O chinelo de dedo. E ele estava com dinheiro em espécie para comprar o carro. Em espécie. Para pagar o carro à vista. E aí eu chamei o gerente, eu falei, olha, tem uma situação ali, todo mundo saiu, eu tive que atender porque eu não sabia o que fazer. Vai lá. E aí ele chegou lá, foi atender, vamos lá pra minha mesa e não sei o quê. Aí com pouco tempo o gerente falou assim, deixa eu vou aqui. E aí eu cheguei lá, ele falou assim, ele falou que só compra o carro se você ganhar a comissão. Eu falei, então me pague. Pois estou aqui pra isso, fechou, tá certo? E ele olhou, eu já expliquei pra ele que você não vende, mas ele falou que ele só vai levar o carro se você ganhar a comissão, porque ele não vai dar comissão pra ninguém. Aí eu fiquei assim, sabe? Falei, gente, mas que engraçado. E ninguém deu nada por ele, assim. Mas é por isso que você não pode julgar as pessoas. De jeito não nenhum. pode julgar, porque às vezes a pessoa, ela, por mais simples que ela esteja se apresentando de roupa, ela tem um grande potencial de compra. Sim. E é bem isso. O vendedor hoje, seja do que quer que ele venda, qualquer coisa, não só na corretagem. Essa questão da rotulação, ela é muito perigosa, né? Porque, por exemplo, eu tiro por mim. Se eu não estiver no osso do meu ofício ali, trabalhando, se você me ver na rua, você também não. É sério.
É engraçado, tem muito disso, sabe? Tem muitos rótulos. A gente não tem vaidade mesmo, Não, né? não. Eu passo dias sem passar um batom. Se eu não estiver trabalhando, eu tô com meus chinelinhos de dedo, meus shortinhos de tectel, uma camisetinha básica, sabe? E é capaz de você me ver assim na rua, não é difícil não. É muito disso. E aí, assim, que nem aconteceu com esse senhor, você imagina a quantidade de pessoas que não passam por isso todo dia, né? Sim, Todo dia. certeza. Agora, Kelly, tem uma situação que eu não sei se você já viveu ela e eu acho ela muito curiosa, que é na compra e na venda, né? Uhum. Eu estava vendendo um carro e era um valor significativo esse carro. E aí você fica naquela impasse, e já aconteceu comigo, eu vendendo uma moto e vendendo um carro. Você chega lá no cartório para assinar o documento, para transferir para outra pessoa. E o cara fala, na hora que você assinar, eu transfiro o dinheiro para sua conta. E aí você fala, se eu assino e ele não transfere? Ele não desistir da compra. Né? Ou vice-versa. Eu falo para a pessoa, transfere o dinheiro para minha conta que eu assino. Ele transfere e eu não assino. Ou eu assino e o cara não transfere. Tem esse impasse. Eu falo assim, as duas vezes eu estava lidando com pessoas honestas. Né? Foi muito tranquilo assim. Fiquei com medo. Porque era um valor significativo. Uhum. E foi tudo na confiança. Até no cartório, assinando, foi assinando tudo. O cara falou, agora eu vou fazer o Pix. Aí o cara tá ali assim, está dando um problema na conta aqui, a minha mulher não tá conseguindo. Ele levou uns 40 minutos para conseguir fazer. E aí, assim, você imagina a situação que eu fiquei ali, que poderia ser um golpe. Sim. Assim, no imóvel também tem isso, assim, passa ali na hora de pagar, quem assina, quem transfere primeiro. Porque tem uma janela, né? Sim, porque assim, qualquer uma das partes pode sair perdendo, né? Ué. É um risco para os dois. E acontece. Só que normalmente assim, o que eu antes era até mais tranquilo da gente resolver isso, porque antigamente a gente tinha assinatura presencial, né? Hoje em dia com a assinatura online é que tem mesmo. Aí que é pior. Então. Tem mesmo. Mas aí o que é que eu costumo fazer? Normalmente eu uno os dois, assim. Vamos lá, a gente vai oficializar agora, né? Vamos concluir agora essa venda. Beleza, vamos lá. Se for financiamento, a gente assina dentro do banco. Se não for financiamento, é uma compra direta, né? Pagou, levou. Eu normalmente aconselho, olha, tá aqui. Para ele assinar, a gente precisa autenticar a assinatura, reconhecer a assinatura. Então vamos fazer o seguinte, você assina, você paga e todo mundo reconhece. Beleza. Quando a gente leva isso assim, né? De uma maneira mais leve, né? Tá aqui, tá assinado. Tá aí a importância assim, do corretor, né? Vamos fazer o seguinte, ó, todo mundo assina, todo mundo assinou, agora vamos fazer o pagamento, depois que pagar a gente, ó, caixa tá bem ali, a gente vai lá e reconhece as assinaturas. Você tem daí os dois lados, É legal. Né? Eu normalmente reúno os dois, eu não faço as transações separadas, até porque eu sei que é um risco para os dois lados, né? Quem tá entregando dinheiro, que nem você falou, se ele não assina. Não, assim, eu assinei sem o dinheiro cair na conta e demorou uns 40 minutos para o dinheiro cair. Falei, meu Deus do céu, será que... A gente toma um café. Eu fui a gente espera. Fiquei embaixo de uma árvore, em frente ao cartório, eu e o cara lá, e ele ligava para a esposa dele e falava, transfere o dinheiro e ela não tô conseguindo. E eu falei, isso é golpe, menino. A gente toma um café. Mas não era, foi bom. Mas acontece. Todo mundo tem um pé atrás, né? Ainda mais hoje em dia. A quantidade de golpe que tem aí. O certo é desconfiar, né? E agora você falou você deu o exemplo da concessionária do dinheiro vivo, né? Nos dias de hoje ainda se compra imóveis com dinheiro vivo? Olha, se eu falar pra você que a última vez que eu vi isso acontecer tem muito tempo. Acho que foi lá no início quando eu comecei. Não vi mais no céu. Porque antes mesmo do Pix, a gente já tinha as TEDs programadas, então você ia no banco, você pedia o limite, estendia o limite, já sabia que ia fazer aquela transação no dia seguinte, então... O gerente era conhecido. Já organizava. A gente tinha essa questão do relacionamento com o gerente, né? Então, alguns ainda tem, quando é conta antiga ainda tem, mas tinha muito disso. Agora eu acho que o vendedor nem vai querer também, né? Você chegar com 500 mil aqui, tá aqui o dinheiro do seu imóvel aqui, vamos contar os 500 mil, aonde você vai contar esse dinheiro? Gente,
Eu, por exemplo, dificilmente ando com dinheiro. Se for depender de dinheiro... Mas se for fazer, você tem que ir no banco, direto no banco. Vamos lá, leva o dinheiro no banco, o banco já conta e já conta e deposita, já faz. Porque a gente vê, né, nas notícias nacionais aí, o povo comprando imóvel com dinheiro aí, vivo aí e tal. Mas não é comum, mas acaba despertando uma desconfiança, né? De onde em que vem tudo esse isso, né? dinheiro? Exatamente. Não, e tem toda uma questão. Esse dinheiro tem que ir para uma conta. E aí você vai justificar como, veio de onde, né? Tem tudo isso hoje, tá? Agora, a documentação, Kelly, é muita documentação, é burocrático mesmo, porque antigamente as pessoas desistiam do financiamento só pela burocracia. Facilitou alguma coisa com as novas tendências aí, com essa tecnologia, essa modernização de uma forma geral? Alguns bancos não trabalham ainda assinatura digital. A gente ainda tem bancos que não fazem esse tipo para imóvel, não, tá? Mas eu não vou dizer que não tem como não facilitar. Por exemplo, antigamente eu gastava hora numa fila de cartório para tirar uma certidão. Hoje eu consigo fazer isso pela internet. Então, assim, alguns processos realmente... A online, por exemplo, essa semana eu tirei pedi num dia, no outro dia estava pronto. No cartório físico, você tem que esperar de 3 a 4 dias úteis, 5 dias úteis, dependendo da certidão, algumas... O online é 5 dias, né, no máximo, né? Não, algumas certidões no físico, você tem que aguardar 5 dias úteis. No online, em 2 dias você tem essa certidão. Ou às vezes até de um dia para o outro. Então, agilizou o processo. Mas essa questão do difícil, eu digo que o difícil é o que você não conhece. Quando você tem conhecimento do processo, o que faz tornar difícil? Se o imóvel não tiver com a documentação ok, que aí entra a necessidade da importância do corretor, porque isso aí já vai ser uma coisa que você já vai matar antes, né? Você já vai quebrar antes. Então, assim, se o imóvel... o cliente quitou, foi financiado, foi quitado, foi averbado no cartório, isso aí eu vejo antes. Porque depois que o cara comprar, eu já não vou ter que lidar com isso. Então, a gente já averba lá no cartório de registro de imóveis, já faz essa averbação dessa quitação. Então, assim, tem muita coisa que a gente consegue fazer antecipadamente. A gente já consegue prever. Mas quando você não conhece, o processo é de fato difícil. Acho que o mais complicado é para quem está vendendo, né? Porque às vezes, não tem uma taxa aqui, tem não sei negócio para organizar. Porque o cara que vai comprar, não, o dinheiro tá aqui, às vezes, né, lógico, chegou no banco, saiu o empréstimo, tudo é mais fácil. Né? Agora, às vezes, o imóvel que dá problema, né? Ou tô errado? Às vezes, sim, já aconteceu. Eu brinco, quando era barriga verde, eu passei uns apuros. Bem no início eu passei, eu não tinha essa... Assim, a gente não tinha o filho, a gente não conhecia. E aí, passei diversos apuros de imóvel não ter sido objeto de partilha e não ter sido averbado em cartório de registro essa partilha. Imóvel ser ser um imóvel que está vindo de inventário, deu para trás porque o inventário não estava nem perto de acabar, nem tinha começado. Tem até a briga judicial da família. Entendeu? Então, assim, eu já passei muitos apuros, mas o legal é que cada vez que eu passei, aquilo ali eu já não passo mais. Aprendizado. Já foi um aprendizado. Então, hoje eu já consigo passar por esse processo sem grandes dificuldades, sabe? O que é que vai impedir? Se o cliente vendedor não tiver condições de resolver aquele problema. Aí não tem jeito. Realmente dificulta. Mas se tiver como, a gente prevê tudo isso antes. Agora tem um prazo de arrependimento, porque tem algumas compras que você pode arrepender e desfazer o negócio. De imóveis, existe um prazo de arrependimento? Ou já teve isso alguma vez com você? Olha, depende da compra, por exemplo. Eu já vi isso acontecer com terrenos. 7 dias de arrependimento. Mas isso rege em contratos, né? No caso do financiamento, eu creio que só dependendo do contrato bancário. Mas ao que eu sei, né? Não sei se eu estou falando certo, mas ao que eu sei, pela lei, eu acho que toda compra ela tem até 7 dias de arrependimento, né? Não sei se isso funciona com imóveis, porque nunca realmente me aconteceu. Mas já me aconteceu com terrenos. Com terrenos já aconteceu e é possível.
E foi 7 tranquilo para dias. desfazer, porque às vezes a pessoa... Sim. Agora, quem paga a comissão? Quem vende ou quem compra? Então, não existe uma regra, tá? Eu já recebi de ambas as partes, meio a meio. Na maioria das vezes, é mais comum quem vende, né? Você está vendendo o imóvel, você paga a comissão para o corretor. Porque dificilmente quem está comprando quer arcar com isso. Mas já teve casos não, deu um choro lá no valor, não deu aquele valor que eu estava querendo. Bora fazer o seguinte, vamos rachar a comissão da corretora. Tudo acordado. Tudo acordado. Gente, o diálogo ele é a coisa mais legal que existe na vida. Né? O bom senso também. Às vezes tem uma das partes que só quer ganhar, mas ele também tem que entender que a outra parte também tem que ganhar, né? O negócio, o imobiliário, ele é um negócio que ele tem que ser bom para todo mundo, para quem está vendendo, para quem está comprando. Eu acho até chato, por exemplo, tem cliente que fala assim, não, vem, avalia meu imóvel e tal. E aí a gente avalia, né? Vê lá o valor que tá lá, precifica lá mais ou menos um valor de mercado. Aí ele, não, mas isso aqui eu gastei demais aqui. E aí, assim, o cliente que tá vendendo, ele tem o apego emocional. Tem. Né? Foi a conquista dele, foi o dinheiro dele que ele colocou lá dentro. Não tinha nada na aquele casa, tempo. eu construí tudo isso. E ele agrega valor em tudo, ele né? agrega valor em tudo. E aí, o cliente que tá comprando, para ele aquilo ali Serve de nada. é o valor de mercado. Então a gente tem que ter aquela sensibilidade de ter que passar aquilo ali para ele. Olha, o valor que está sendo praticado aqui é tanto. Eu não quero que você perca, mas eu até tenho uma frase feita já para isso. Assim, tem cliente que fala assim, não, eu quero tanto. E aí eu sei que o imóvel naquele momento não está valendo aquele valor. Não é o valor que está sendo praticado naquela região, naquele porte de imóvel. E aí eu já pergunto assim, você quer vender rápido ou você quer vender bem? Normalmente funciona. Porque ele fala verdade, assim... porque às vezes a pessoa fala assim, não, eu quero vender rápido, você tem que baixar o valor. Você tem que, assim, você não, tem quero que, vender você tem bem. que se igualar Vender bem, sempre vai ter com as alguém que opções do vai se mercado, apaixonar, né? né? Você quer vender bem? Pode ser que você ache um cliente. A gente não vai dizer que não, né? Mas, se você tiver com pressa, você vai ter que se adequar à realidade do mercado. Não adianta você colocar o preço lá em cima, o teu vizinho vende e você não. Kelly, já teve situação que o cara quer comprar a casa e quer enfiar tudo no meio lá? O cara pede lá 500 mil, eu vou botar a bicicleta aqui, vou botar a carroça. Bezerro. Aqui no Tocantins é bem comum alguns tipos de propostas, sabia? Já. Vou colocar um jet ski. A pessoa que tá vendendo não tem nem... O carro não tem nem o engate. Não tem nem o arraiz pra pilotar. Mas tem umas propostas assim bem engraçadas. Qual foi mais estranho que você fez? O bezerro? O bezerro. Olha, é o seguinte, eu tenho tanto em dinheiro, aí eu tenho esse carro aqui, que a gente vai lá ver a FIP aqui tá avaliada em mais ou menos tanto, e aí eu tenho 3 bezerros. E aí vai, sabe? Caramba, cara. Tem de tudo. Gente, é tanta história que se a gente... É muito demais, engraçado. É bom porque a hora que estiver pensando em aposentar, já pensa no livro, né, Kelly? É boa. É uma boa. Mas é engraçado. Eu já peguei muita história estranha, assim, sabe? Gente, tem algumas, assim, que é... Eu já peguei história de... O cara queria comprar uma casa, mas ele não podia colocar no nome dele porque ele não estava comprando para a esposa. Tá pra amante. Pronto. Gente, mas é cada situação. Aí você fica numa saia justa terrível. E como é que faz? Terrível. E aí a amante, por exemplo, não tinha cadastro para financiar. E se financiar no nome dele, a esposa tem direitos. Descobre. E aí como é que faz? Gente, é cada saia justa, sabe? Aí você tem que dar outras opções. É tipo assim... outra amante. A gente não vai poder... que passe o cadastro. A gente não vai poder fazer esse financiamento bancário. É o seguinte, não tem nada a ver com a sua vida pessoal, porém, o financiamento bancário não vai dar. Sabe? Porque ou a sua esposa descobre, ou não dá certo porque ela não tem cadastro, amor.
Aí, vamos fazer como? Olha, é difícil. Você compra um terreno e constrói pra ela. Tá mais barato. Como você vai justificar a saída desse dinheiro é contigo. Ou se não, pagar em bezerro, né? Ai, você já pensou? Não, mas tem muita história esquisita, assim, muita história estranha. É muito legal. Não, bom demais, né? Mas é isso, né, companheiro? Rapaz, Conversa boa aí, né? mais um bate-papo aí com histórias boas, né? Boas. E essa questão imobiliária, ela mexe com todo mundo, né? Tá presente na vida de todo mundo, né? Não tem como não estar, né? Tem. E quem não faz parte ainda vai fazer. Quem não fez tem vontade. Tem vontade. Tem muita gente que fala assim, eu não tenho vontade de ter casa própria. Mas compra para investimento. E aí eu compro, eu alugo e ela se paga. Eu tenho clientes em Palmas que tem mais de 30 imóveis. E ele não vende. Só para aluguel. Ele não vende, é só para aluguel. Eu tô, inclusive, tentando vender uma casa para uma das inquilinas dele, porque ele não vende a casa que ela mora há mais de 10 anos. E ela quer ficar na casa. E ela falou assim, não, eu moro aqui, tive meu filho aqui, eu queria comprar, já fiz proposta pra esse homem, me ajuda. Ele não vende. Ele só aluga. Mas o legal do papo de hoje, Marcelo, acho que é o seguinte, exatamente isso que a Kelly falou. O propósito, né, de fazer parte de uma história, uma vida ou de uma pessoa ou de uma família, acho que isso é legal. E realmente, quando você compra o teu primeiro imóvel, cara, é legal, é legal. Eu lembro do meu primeiro, foi... É diferente, né? Uma sensação diferente, né? Você entrar e falar, isso aqui é meu, vou colocar o meu quadro aqui, vou, sei lá, fazer isso, é muito legal. Muito tu legal já chega comprando a furadeira e vou furar um buraco aqui, vou botar... Já vou quebrar a parede. Eu gosto, normalmente, quando eu vendo, principalmente quando já a casa é pronta, né? Porque o terreno é mais difícil, assim, mas quando a casa é pronta, eu gosto de dar, normalmente, alguma lembrancinha que recorde aquele momento, mas que tem a ver com o casal, sabe? Legal. Às vezes eu fico dias pensando, gente, eu tenho que ter alguma coisa original. Eu não gosto de dar, o champanhe, não. Eu gosto de fazer um presente mais original. Então, assim, na maioria das vezes eu personalizo. Então, dependendo da família, do casal, normalmente eu faço uma coisa assim, pra ele lembrar de mim. O engraçado é que, assim, apesar de eu trabalhar rede social, eu afirmo, assim, que 80% das minhas vendas, elas vêm de indicação. Ah, legal. Interessante. Eu pego uma ou outra ali mensal, assim, que vem de anúncio e tudo mais, mas a grande maioria das minhas vendas, elas vêm de indicação. Eu tenho uma rede, assim, né? Eu vendi pra fulano, que vendi pro irmão dele, que vendi pra cunhada, que vendeu pra não sei quem, pra amiga de não sei quem. E vai indo. Legal. Isso é bacana. Eu tenho uma cliente que ela mora na Espanha. Ela e a mãe dela. E eu nunca vi elas presencialmente. E elas vieram através de indicação. E eu tenho exclusividade de todos os imóveis. Olha só. Olha. Todos, é só de lá. Então vale a pena investir no Tocantins presencialmente. mesmo, em Palmas, né? Porque até o pessoal da Espanha tá investindo. Você não imagina a quantidade de pessoas no exterior, de brasileiros, que ganham lá e investem aqui. Eu até tava falando, eu tenho que fazer um curso de inglês pra ser fluente. Mas se o Trump continuar com aquelas... com Aí a pegada dele lá, o pessoal vai vir ocupar esses imóveis. Falei, gente, eu tenho que começar a falar inglês, porque eu tenho que começar a divulgar pra fora. Isso aí, ó. Não, mas a gente tem, mercado bom. Um número muito bom de gente de fora que tá investindo aqui, é impressionante. Aqui em Palmas, principalmente. Mas é muito promissor, né? O que você falou, né? Aqui a gente tem a segurança, você tem espaço, que é o que as pessoas mais procuram, você não tem trânsito. Né? Então, eu tava fazendo um comparativo esses dias, por exemplo, a Orla da Graciosa, né? Os prédios lá que a gente tem hoje, com aquela vista do lago, do pôr do sol, que é muito atrativo. Poucos lugares mesmo, assim, no Brasil, tem hoje ainda essa disponibilidade de imóveis. Verdade. Sabe? Eu não falo nem do padrão, mas com essa vista, com essa, sabe? Com tudo que tem ali, com tudo que agrega, né? numa compra ali. Porque você vê hoje, por exemplo, Santa Catarina, que é um dos
dos... É, o que hoje é o que... É um, Referência. sim, é um metro quadrado, assim, um dos metros quadrados mais caros do país, Vitória, né? E lá você jamais encontra um apartamento de 2 milhões. Sim. Verdade. De 1.800.000, 1.600.000. Nunca. Nunca, nunca. Isso é verdade. E aqui não só, além dos que já existem, muito espaço para construir Exatamente. outros, né? É, mas tá ficando Demais. pouco, viu? É. Aquela orla da Graciosa, ela tá limitadíssima já. É, mas aquilo ali, quando começar a ampliar, vai invadir os clubes, vão entrar ali e vão comprando tudo. Questão de tempo. O que tem ali com vista definitiva, tipo, os terrenos já tem... Já Já tá estão ali prontos, né? Já estão pra- vendidos, né? Preparados Não, para já tá preparado para subir. abrir novos. Uhum. E são muito poucos mesmo que a gente tem de terreno livre já ali. E o que tem já tem dono e já Só guardando. só esperando o momento. Mas essa orla ela vai andar 20 km aí ainda. Vai Pode. ser bonita. Ai, vai. eu vou achar uma maravilha. Mas é isso, né, companheiro? É isso, né? Agradecer Kelly. a Kelly aí pela essa Obrig- conversa boa aí, esclarecimento, que é muito importante, que o podcast a gente fala que é um bate-papo, mas também é uma prestação de serviço, né? Com certeza. Obrigado pela Tá participação e pelo tempo e foi muito bom mesmo. Eu que Conhecer agradeço. essas histórias. Até pensei que ia ficar nervosa, não fiquei. Tô falando, vai de boa. Porque as nome, pessoas ficam de boa. Tô falando. Ai. Vai de boa. Isso É aí. isso, né, companheiro? Muito obrigado a todos. Só reforçar, né, o convite pessoal que está assistindo aí no YouTube. Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber os cortes. A gente também tá no Instagram, Kawaii, TikTok, Facebook e também no Spotify. Dá uma força pra gente aí. É Vou isso vender aí. meu peixe também. Claro, aqui, com ó. certeza. Minha principal rede social, Instagram, Kelly Damasceno Imóveis. Pronto. Kelly com K, né? Kelly com K, K é 2 L's Y, porque a minha mãe colocou pra ser internacional. Aí, ó, chega demais. Obrigada, bem. gente, pela oportunidade. Valeu, valeu. E até a próxima, né? Até a próxima. Tchau, tchau.